E aí, já parou para pensar que a física é, no fundo, uma maneira de prever o futuro? Pois é, pelo menos o futuro de um objeto em movimento. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora, começando pelo primeiro passo, o conceito mais fundamental de todos, o movimento uniforme. Imagina só uma escada rolante. O movimento dela é sempre aquele, né? Suave, constante, totalmente previsível. A gente sabe direitinho para onde ela está indo e qual o ritmo dela. Essa essa previsibilidade toda é a alma do que a gente vai entender hoje. É um exemplo perfeito ali do nosso dia a dia de movimento uniforme. Bom, e o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente define o que é esse tal de movimento uniforme. Depois, partimos para a equação, que é a nossa máquina de previsão. Aí vamos visualizar tudo isso em gráficos, entender as direções do movimento e, para fechar com chave de ouro, aplicar tudo num desafio prático. Bora começar? Então, vamos direto ao ponto. Afinal, o que é que a física quer dizer com movimento uniforme? Olha, a definição é bem direta, sem mistério. Movimento uniforme, ou MU para encurtar, é basicamente quando um objeto se move e a velocidade dele não muda. Simples assim. A palavra mágica aqui é constante, ou seja, não fica nem mais rápido nem mais devagar, só aquele ritmo contínuo, sempre igual. E essa ideia de constância leva a gente para duas coisas super importantes. Primeiro, a velocidade é sempre a mesma. E claro, diferente de zero, senão o objeto estaria parado, né? E segundo, e aqui está o pulo do gato, a cada segundo que passa, o objeto percorre exatamente a mesma distância. Essa regularidade que faz tudo ser tão previsível. Ok, agora vamos para a parte mais poderosa da história. Pensa comigo, se o movimento é previsível, então deve existir um jeito de calcular isso, certo? E sim, existe. Vamos conhecer agora a equação que é quase uma máquina do tempo, pelo menos para a trajetória de um objeto. Porque essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente sabe onde um carro, uma pessoa, qualquer coisa vai estar daqui a 10 segundos? Ou 1 minuto? Ou 1 hora? A resposta para tudo isso está numa única e, olha, elegantíssima fórmula. E tadá! Aqui está ela, a famosa função horária da posição. Pode até parecer simplesinha, mas essa fórmula é a nossa máquina do tempo. Com ela em mãos, só precisamos saber de onde um objeto partiu e qual a sua velocidade. Pronto, a gente consegue prever a posição dele em qualquer instante de tempo no futuro. Vamos decifrar esse código então. O S é a posição final, ou seja, onde a gente quer descobrir que o objeto vai estar. O C é a posição inicial, o ponto de partida. O V é a velocidade, que a gente já sabe que é constante. E o T? Bom, T é o tempo. Viu só? Cada letrinha tem seu papel. Simples, mas como eu disse, muito, muito poderoso. Ok, equações são incríveis. Mas sabe aquele ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Então, vamos ver como toda essa ideia de movimento fica quando a gente desenha, quando a gente transforma em gráficos. É a linguagem visual da física em ação. Se a gente pegar um gráfico e colocar a posição no eixo de pé, o vertical, e o tempo no eixo deitado, o horizontal, o resultado para o nosso movimento uniforme vai ser sempre uma linha reta. Mas por quê? Simples. Porque a posição está mudando num ritmo constante. E o desenho de um ritmo constante é, adivinha? Uma reta. Faz todo sentido. E o gráfico da velocidade, então? Ah, esse é mais fácil ainda. Pensa bem. Se a velocidade é constante, o que acontece com ela com o passar do tempo? Nada, ela não muda. Por isso, o gráfico é só uma linha retinha na horizontal. O tempo vai passando ali embaixo e a velocidade fica lá, intacta. É a imagem perfeita do que significa movimento uniforme. E agora, se prepara para uma dica sensacional, um truque que esses gráficos nos dão. Sabe aquela área que fica debaixo da linha da velocidade, formando um retângulo? Pois é, o valor dessa área é exatamente igual à distância que o objeto andou. É genial, né? A base do retângulo é o tempo, a altura é a velocidade. Base vezes altura dá o deslocamento. Guarde essa dica, ela é muito, muito útil. Beleza. Até agora, a gente falou muito sobre a constância do movimento, o ritmo dele. Mas e a direção? O objeto está indo ou está voltando? Na física, essa diferença é crucial. E olha, é bem fácil de entender. Se a velocidade tiver um sinal positivo, o movimento é chamado de progressivo. Isso significa que o objeto está se afastando da origem, do ponto zero. E o gráfico de posição vai ser uma reta subindo.
Agora, se a velocidade for negativa, aí o movimento é retrógrado. O objeto está voltando para a origem e o gráfico, claro, vai ser uma reta descendo. Uma coisa leva a outra. Muito bem, chegou a hora da verdade. Vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver se a gente consegue usar essa teoria toda para resolver um problema do mundo real. Então, o cenário é este aqui. Temos dois ciclistas que a gente vai chamar de M e H. Eles partem do mesmo lugar, juntinhos, mas cada um tem uma velocidade constante diferente. A pergunta é, depois de 8 segundos pedalando, qual vai ser a distância entre eles? A solução aqui é seguir uma lógica, um passo a passo. Primeiro passo, a gente calcula a distância que a ciclista M percorreu. Segundo passo, fazemos a mesmíssima coisa para o ciclista H. E o terceiro e último passo é só pegar a distância maior e tirar a menor. A diferença vai ser a resposta que a gente procura. Então vamos colocar os números na mesa. A ciclista M, andando a 8 metros por segundo, depois de 8 segundos ela percorreu 64 metros. Já o ciclista H, um pouco mais devagar, a 6 metros por segundo, no mesmo tempo percorreu 48 metros. Beleza, agora a diferença entre eles é simplesmente 64 menos 48. E o resultado é 16 metros. Olha só que legal! Em míseros 8 segundos, a ciclista mais rápida já conseguiu abrir uma vantagem de 16 metros. A física nos deu a resposta exata, cravada, sem achismo. Então, vamos amarrar tudo. O que a gente precisa levar daqui? Primeiro, falou em movimento uniforme, pensou em velocidade constante. Segundo, a ferramenta para prever a posição é aquela fórmula mágica, S igual a S0 mais VT. E terceiro, nos gráficos, é batata. O de posição é uma reta inclinada e o de velocidade é uma reta deitadinha, na horizontal. Essas são as ideias-chave. Beleza, agora a gente sabe prever o futuro de um movimento com velocidade constante. Mas e quando a velocidade muda? Porque vamos combinar, no mundo real as coisas aceleram, freiam o tempo todo. A grande pergunta que fica no ar é: e aí, física, como é que se lida com isso? Bom, mas essa já é uma outra história para um próximo papo nosso.